Ora, muito boa tarde. É um prazer estar aqui numa sala cheia para falar sobre uma questão que nos diz tanto à CDU, que é a cultura e o direito à cultura no nosso país. E, de facto, para nós, a cultura não é uma questão menor, ela é democracia e não há democracia sem cultura. Aquilo que defendemos enquanto projeto de fundo da CDU, e de facto temos lutado por isso, é um projeto de democratização cultural do país, em que efetivamente se assente numa lógica de construção de um serviço público de cultura, uma vez que consideramos que ele não existe efetivamente da maneira como estão hoje em dia colocadas as questões. Mas consideramos que aquilo que é o que está previsto na Constituição da República Portuguesa, o direito à cultura nas suas dimensões da criação e da fruição culturais, de facto têm muito caminho para andar para serem totalmente cumpridos, começando por uma questão muito prática, mas não há omeletes sem ovos, é que é preciso ter uma dotação orçamental que efetivamente possibilite a construção deste serviço público de cultura. E na Assembleia da República, a CDU interveio em defesa do direito à criação e à fruição, em todas as vertentes, lutando contra a precariedade e o subfinanciamento das artes e da cultura. Interviemos ativamente em defesa dos trabalhadores da cultura, porque cultura é trabalho, trabalho tem de ser com direitos. E, portanto, é preciso, e tivemos este enfoque muito particular na questão da proteção dos direitos dos trabalhadores da cultura e também naquilo que foi uma proposta de apoios sociais que pudessem dar resposta à gravidade das consequências que a epidemia trouxe a esta área, consequências que ainda hoje se fazem sentir com a irregularidade de funcionamento de muitas entidades culturais e com as graves dificuldades de quem se dedica a este trabalho na cultura e nas artes atravessou durante todo este período. Além disso, não esquecemos as questões de fundo e os problemas que há muito têm fragilizado a cultura, a perspectiva de construção de um efetivo serviço público em todo o território nacional. E por isso tomamos todas as iniciativas que estiveram ao nosso alcance, não desperdiçámos oportunidades para fazer declarações políticas em plenário da Assembleia da República, chamando a Ministra da Cultura à Comissão Parlamentar, remetendo perguntas, fiscalizando a ação do Governo, apresentando iniciativas legislativas, enfim, tudo aquilo que foi possível para defender este direito à cultura, um direito que é de todos nós. E destacamos, entre outras, as intervenções que fizemos ao nível da discussão, por exemplo, da proposta de Lei 44, que é relativa à transposição de serviços de comunicação social e audiovisual, que foi conhecida como uma lei de alteração à lei do cinema, mais em particular, que foi uma proposta que efetivamente não foi nada benéfica para o cinema português, para a livre criação artística, trouxe graves condicionamentos e entregou uma fatia enorme da criação artística à liberdade pura e dura de mercado, abrindo portas completas para que as grandes multinacionais, nomeadamente as plataformas, como a Netflix e outras, poderem, na prática, dominar aquilo que é a criação artística e estética nesta área. Interviemos com vista à revisão dos resultados do Programa de Apoio Sustentado às Artes, Bienal 2020-2021, com muitas injustiças que vinham ali em termos da concessão de apoios, começando, como é evidente, pela enorme carência das verbas, que é de si um problema, um pecado original, que leva a que muitas estruturas, muitas companhias com trabalho muito válido não sejam apoiadas ou não tenham um apoio no montante necessário para a sua subsistência. Fizemos propostas e defendemos a alteração do atual modelo de concursos, porque nós defendemos na CDU que é preciso acabar com um paradigma que é um modelo competitivo de financiamento da criação artística. Isto acontece não só nas artes performativas, mas também, por exemplo, na própria criação cinematográfica. E se nós começarmos a pensar e a puxar um bocadinho pelo fio à meada, vemos que em várias áreas da vida, e por exemplo na ciência isto também acontece, e portanto há aqui um paradigma que é colocar os trabalhadores, as entidades, as estruturas, umas contra as outras, a disputar migalhas de financiamento, e nós o que propomos é que haja um modelo de estabilização e de regularidade dos apoios com a definição de objetivos de serviço público, assegurando aquilo que é um programa de descentralização cultural, porque só isto também pode permitir a estabilidade suficiente às estruturas, às entidades da cultura, às companhias, para depois também conseguirem fazer contratos de trabalho, pagarem os seus impostos, pagarem os seus espaços, conseguirem fazer a renovação daquilo que é a sua missão artística e técnica e, portanto, é uma questão ela mesma fundamental.
Interviemos também em relação ao património cultural, exigindo um programa de emergência para o reforço da resposta pública, para a valorização dos museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos. Batalhámos e conseguimos uma importante questão ao nível da fruição cultural, que foi a gratuitidade de acesso aos museus. Batalhámos porque não esquecemos e valorizamos aquilo que é a memória histórica de um povo. E com a intervenção do PCP e da CDU foi possível fazer com que hoje tivéssemos uma fortaleza de Peniche valorizada, com um Museu Nacional da Resistência e Liberdade, o que é absolutamente fundamental para o nosso país, assinalar o que é que aquilo foi. E, portanto, também não esquecemos aquilo que é a necessidade de musealização da antiga cadeia da PIDE, na Rua do Heroísmo, aqui no Porto, um marco de história fundamental, de memória, que nós não abandonamos e que valorizamos e que deve ser uma realidade, de facto, a breve trecho. Lutámos pela reposição do Plano Nacional dos Trabalhos Arqueológicos com verbas adequadas. Reivindicámos a existência de apoio ao circo e às artes circenses que eram sucessivamente excluídas de qualquer forma de apoio, e também por intervenção do PCP e da CDU foi possível alterar esta situação. Interviemos ao nível da política do livro e da leitura, batalhando pela salvaguarda das livrarias independentes e das editoras também independentes, garantindo que durante o tempo da epidemia houvesse uma intervenção direcionada para apoio a estas livrarias e editoras independentes, que deveria ter ido, quanto a nós, muito mais longe. Batalhámos pelo apoio às bibliotecas públicas, que estão há muito tempo, desde que foram praticamente criadas enquanto rede, sem qualquer apoio da administração central e não podem ser esquecidas. Por intervenção do PCP e da CDU foi possível repor as bolsas de criação literária, uma importante ferramenta ao nível da liberdade de criação artística, num campo que é tão deficitário ainda no nosso país, ao nível daquilo que é a condição económica e social do escritor, que tem graves debilidades, mas que foi possível, com este esforço, repor a existência de bolsas de criação literária. Batalhámos e muito também pela promoção da ligação cultura e educação, porque é uma questão-chave. E propusemos também, como forma de dar uma correspondência mais prática a esta questão, que fossem reforçados os Programas Nacional de Leitura, o Programa Nacional das Artes e o Programa Nacional do Cinema. Não deixámos de também batalhar por aquilo que eram as respostas mais emergentes e mais necessárias, nomeadamente em contexto de Covid, nomeadamente com apoios sociais não concursais, que foram fundamentais para muitas pessoas que se viram, de repente, sem qualquer meio de subsistência, sem qualquer forma de oferirem rendimento para conseguirem sobreviver ao dia-a-dia. E foi por intervenção e luta do PCP e da CDU que foi possível a existência de um programa que é o Garantir Cultura, cuja dotação orçamental inicial era de 83 milhões de euros, mas que o Governo entendeu, por sua iniciativa, não cumprir na sua totalidade, deixando ainda muita gente que poderia estar a beneficiar deste programa para reativar e fomentar a intervenção cultural no nosso país, e, de facto, sem qualquer resposta. Mas, conforme iniciei a intervenção, há aqui uma questão muito fundamental que tem a ver com a perspectiva de cultura ser efetivamente trabalho e de haver aqui uma necessidade de erradicação da precariedade nesta área. E é preciso, quanto a nós, CDU, estabelecer mecanismos eficazes com vista ao acesso às prestações sociais e a uma carreira contributiva estável e digna para os trabalhadores das artes e da cultura. Num contexto em que os vínculos mais do que precários são os que graçam, num contexto em que os salários e os cachês são muito baixos, num contexto em que, para se conseguir ter algum rendimento disponível ao fim do mês, muitas vezes os trabalhadores optam, com falsos recibos verdes, por se irem coletando de vez em quando, uma vez ou duas ao ano, para conseguirem, dessa maneira, não pagando aquelas que são as prestações à Segurança Social mensalmente, terem mais algum rendimento disponível, porque não dá. Há mês a mais para o salário destes trabalhadores da cultura, bem como noutras áreas. Cabe-nos aqui fazer uma nota que é fundamental porque é uma questão de atualidade, foi publicado agora muito recentemente, com pompa e circunstância, um estatuto
chamado Estatuto do Profissional da Cultura, em que inicialmente não ia ter um nome um bocadinho, que era o Estatuto do Artista, portanto já se vê que há ali uma visão um bocadinho enviesada sobre o que é isto do trabalho no terreno nas artes e na cultura, que inclui não é só a componente artística, é a componente técnico-artística, temos muitos técnicos que trabalham nesta área, que também estão sujeitos à precariedade e são fundamentais para a existência de arte e de cultura, e portanto havia todo um pensamento errado por parte do Governo em relação a esta matéria. E este Estatuto não vai resolver os problemas que estão colocados, apesar de o Governo achar o contrário. Estruturalmente, ele comporta uma visão em que a precariedade é mantida, normalizada e, em alguns casos, até aprofundada, em que continua a ser mais vantajoso para quem contrata recorrer a recibos verdes, em que a presunção da existência de contrato de trabalho está longe de ter um verdadeiro reforço, em que o equilíbrio da segurança social pode efetivamente ser comprometido porque é constituído um fundo autónomo que não tem garantias de sustentabilidade. E, portanto, daqui a uns tempos é fácil colocar outros trabalhadores contra os trabalhadores da cultura quando perceberem que há ali uma dilapidação até das verbas da segurança social. E isto é mais do que pernicioso. Há exemplos noutros países de questões semelhantes que aconteceram assim e, portanto, não é este o caminho a seguir nesta área. São incluídas, inclusivamente, normas mais gravosas que as que existem já no Código do Trabalho por via da importação de conceitos da Lei 4/2008, ela mesma ferramenta de precariedade e exploração, que já devia ter sido há muito revogada. E há a consagração de figuras altamente prejudiciais para os direitos dos trabalhadores, como é o caso do contrato de muito curta duração, do contrato de trabalho com atividade descontínua, da prestação de serviços na modalidade chave na mão, figuras que intensificam a exploração dos trabalhadores, contribuindo para os baixos salários e a instabilidade laboral. Camaradas e amigos, de facto, o PCP, a CDU, os Verdes têm tido uma grande intervenção na defesa das artes e da cultura do nosso país. Mas nós sabemos, foi por nossa iniciativa, que existe hoje em dia uma declaração, uma resolução da Assembleia da República, uma questão que é mais transversal do que meramente um projeto aprovado, é uma declaração de princípio da Assembleia da República, por proposta do PCP, declarou que era importante, era de facto fundamental, vital para a democracia, alcançar 1% do orçamento do Estado. E sempre propusemos esta medida e ela sempre foi rejeitada, nomeadamente por PS, PSD, CDS e agora com os seus acólitos sucedâneos, ou seja lá o que lhe quisermos chamar. Não desistimos da luta. Esta é uma questão que é o nosso compromisso. 1% do orçamento do Estado é uma meta execuível, pode ser alcançada, é determinante e fundamental para construir o tal serviço público e nós continuaremos a batalhar para que seja uma realidade. E terminaria dizendo que na rua e nos locais de trabalho, de norte a sul, faça chuva, faça sol, e às vezes aqui no Porto faz mesmo muita chuva, nós somos a força que está ao lado dos trabalhadores da cultura, nós somos a força que está ao lado das artes e da cultura, todos os dias. Seja frente à Casa da Música, combatendo aquilo que é precariedade que lá graça. Seja frente às portas de Serralves, pelo mesmo motivo. Seja nas manifestações em defesa da cultura, como aquela que ocorreu em 6 de abril de 2018, grandiosa manifestação que muita gente reuniu em defesa das artes e da cultura, mas em todas as outras que estavam antes, em que às vezes eram só meia dúzia de atos pingados, que era o que nos diziam, nós estivemos lá e vamos continuar a estar ao lado dos trabalhadores da cultura e de todos aqueles que acham que a cultura é absolutamente fundamental para a democracia no nosso país. E por isso, a CDU nós todos que aqui estamos, somos força decisiva para garantir o direito à cultura.